Ela estava na sala quando eu cheguei do trabalho, sentada no sofá ao lado de um cara que eu nunca tinha visto na vida. Cabelo gel, camisa apertada, sorriso confiante demais. Minha esposa levantou, nervosa, e disse: "Amor, esse é o Marcelo, meu ex. Ele está passando por uma fase difícil e vai ficar aqui uns dias. Dorme no sofá, claro." Eu olhei para ele, ele olhou para mim e sorriu. Naquele momento, eu não discuti, não gritei. Só virei as costas, peguei minhas coisas e saí. E nunca mais voltei. Se você acredita que respeito não se negocia, clica no gostei agora para fortalecer nossa comunidade de homens que sabem o próprio valor. Meu nome é Fernando Campos, tenho 41 anos e sou engenheiro mecânico. Trabalho numa multinacional aqui em São José dos Campos, interior de São Paulo. Não é aquele emprego glamouroso, mas é estável, paga bem, 16 mil limpos por mês, e me dá condição de viver com dignidade. Sempre fui o cara certinho. Estudei em escola pública, passei em universidade federal, me formei, fiz concursos, trabalhei duro, construí tudo do zero. Nada caiu do céu, nunca fui de muita conversa. Na escola, eu era o nerd quieto, o que ficava na biblioteca estudando enquanto os outros jogavam bola. Na faculdade, eu era o que entregava trabalho antes do prazo e ajudava os colegas com cálculo. No trabalho, eu sou o que chega no horário, resolve os problemas e vai embora sem criar caso. Não sou de festa, de churrasco todo fim de semana, de roda de cerveja. Sou caseiro, gosto de paz, gosto de silêncio. Conheci a Patrícia há 8 anos, num casamento de um amigo em comum. Ela era alegre, extrovertida, falava com todo mundo, ria alto. Eu estava sozinho num canto, bebendo refrigerante, quando ela veio falar comigo. "Você é o Fernando? O Rodrigo falou de você. Disse que você é engenheiro, que é super inteligente." Eu fiquei sem graça, mas a gente conversou. Ela era simpática, bonita, divertida, parecia genuína. A gente começou a sair. Ela trabalhava como designer gráfica freelancer, fazia uns bicos aqui e ali, ganhava entre 2.000 e 3.000 reais por mês, dependendo dos projetos. Não era muito, mas ela dizia que amava o que fazia. Eu pagava as contas quando a gente saía, cinema, restaurante, passeio, e nunca reclamei. Achei que era o certo a fazer. Namoramos 3 anos. Ela falava muito do ex-namorado dela, o Marcelo. Dizia que tinha sido um relacionamento intenso, que eles ficaram juntos 4 anos, que terminaram porque não deu certo, mas que ela guardava boas lembranças. Eu não ligava. Todo mundo tem passado. Eu também já tinha namorado antes. Não era ciúme, era história de vida. Casamos em 2019. Cerimônia pequena, só família e amigos próximos. Festa simples num sítio alugado. Lua de mel em Gramado, 5 dias, hotel com café da manhã. Foi bonito. Eu lembro de olhar para ela no altar e pensar: essa é a mulher da minha vida. Eu estava errado. Alugamos um apartamento de 2 quartos no Jardim Aquários, bairro tranquilo aqui em São José. Aluguel de R$ 2.200, condomínio 580, IPTU, luz, água, internet, 2 celulares, mercado, plano de saúde. Eu colocava ela como dependente no meu, então não pagava a mais. Tudo somado dava uns R$ 5.500 de despesas fixas. Eu cobria tudo. Ela continuava trabalhando, mas o dinheiro dela era dela. Comprava roupa, ia no salão, saía com as amigas. Eu nunca cobrei divisão de conta. Achava que, como marido, era minha função prover. E foi assim por 5 anos. Eu trabalhava, voltava para casa, jantava, assistia TV, dormia. Rotina. A Patrícia ficava em casa na maior parte do tempo. Trabalhava de casa, no notebook, fazendo artes para clientes. Às vezes, saía com as amigas. Às vezes, ficava até tarde no computador. Eu não controlava, confiava. Todo sábado de manhã eu acordava cedo, ia no mercado, comprava tudo o que faltava para a semana. Voltava, guardava as compras e fazia café da manhã caprichado para a gente. Pão francês, frios, frutas, suco, café coado. Deixava tudo na mesa, acordava ela e a gente tomava café juntos. Ela sempre agradecia. "Você é um amor, Fer. Obrigada." Eu achava que era carinho.
Achava que era parceria, mas nos últimos 6 meses, alguma coisa mudou. Ela ficou mais distante, mais no celular, mais irritada. Eu tentava conversar, ela desviava. Eu sugeria a gente sair, ela dizia que estava cansada. Eu perguntava se estava tudo bem, ela respondia seca. Tá sim. Por que você fica perguntando isso? E ela começou a falar mais do Marcelo. Lembra do Marcelo, meu ex? Ele mandou mensagem, tá passando por uns problemas. Eu não dei muita bola. Achei que era só conversa de amigos. Até que numa quinta-feira, 3 semanas atrás, ela comentou no jantar. Fer, o Marcelo tá numa situação difícil. Perdeu o emprego, tá sem grana, foi despejado do apartamento. Coitado. Que situação? Respondi sem pensar muito. Ele não tem para onde ir. Ele não tem família? Tem, mas a mãe dele mora no interior e ele precisa ficar em São José para procurar emprego. Entendi. E eu achei que a conversa tinha acabado ali, mas não tinha. 2 dias depois, numa sexta-feira, dia 5 de abril, cheguei do trabalho às 18h30. Entrei no apartamento e logo de cara vi um homem sentado no meu sofá. Meu sofá. Aquele sofá de 3 lugares que eu tinha comprado, parcelado em 10 vezes, R$ 2.400 há 2 anos. Ele estava lá à vontade de chinelo, bermuda e camiseta, assistindo TV. Cabelo com gel, barba bem feita, corpo malhado. Dava para ver pelo jeito que a camiseta ficava apertada no braço. Ele olhou para mim quando entrei e sorriu. Um sorriso confiante. Um sorriso de quem estava confortável demais. A Patrícia levantou rápido do sofá ao lado dele. Ela estava nervosa. Falou rápido. Fer? Oi, amor. Esse é o Marcelo. Lembra que eu falei dele? Meu ex. Ele tá passando por uma fase difícil e... Bom, eu ofereci para ele ficar aqui uns dias, só até ele se estabilizar. Ele vai dormir no sofá, claro. Não é nada demais. Eu parei no meio da sala. Olhei para ela. Olhei para ele. Ele levantou e estendeu a mão. E aí, cara? Valeu pela força. Juro que é só uns dias. Eu não apertei a mão dele. Só olhei. E algo dentro de mim quebrou. Não foi raiva. Não foi ciúme. Foi clareza. Clareza absoluta. Uns dias? Repeti olhando para Patrícia. Amor. Só até ele arrumar um lugar. 1 semana no máximo. Você decidiu isso sozinha? Eu tentei falar com você antes, mas você estava ocupado no trabalho. E o Marcelo estava desesperado e eu achei que eu ia aceitar o seu ex dormir na minha sala. Ele não é meu ex nesse sentido, Fer. A gente é amigo e ele precisa de ajuda. Eu olhei para o Marcelo, ele estava parado ali, meio sem jeito agora, mas ainda com aquele sorrisinho no canto da boca. Como se estivesse testando, como se estivesse vendo até onde eu aguentava. Respirei fundo. Entendi. Entendeu? Ela perguntou aliviada. Então tá tudo bem? Não, não tá tudo bem. Virei as costas. Fui pro quarto. Peguei uma mala. Comecei a jogar roupa dentro. Cueca, meia, calça, camisa. Tudo. Rápido. Sem pensar muito. A Patrícia veio atrás de mim. Fer, o que você tá fazendo? Saindo. Saindo? Pra onde? Não sei. Hotel. Casa de amigo. Tanto faz. Você tá pirando por causa disso? Parei. Olhei para ela. Você trouxe seu ex-namorado para dentro da nossa casa sem me consultar e acha que eu tô pirando? Ele não tem onde ficar. E isso é problema meu? Eu pago o aluguel desse apartamento. Eu pago as contas. Eu sustento essa casa. E você acha que pode trazer qualquer um para cá sem nem perguntar? Qualquer um, ele é meu amigo. Ele é seu ex. Tem diferença. Você tá sendo infantil. Fechei a mala. Peguei meu notebook do trabalho. Peguei meu carregador de celular. Peguei meus documentos da gaveta, passei por ela, voltei para a sala. O Marcelo estava sentado de novo, fingindo que não estava ouvindo, mas obviamente ouvindo tudo. Parei na porta. Olhei para Patrícia. Se ele fica, eu saio. Fer, você tá exagerando. Eu não tô exagerando. Eu tô colocando limite. E se você não entende isso, então a gente não tem mais nada para conversar. Você tá me dando um ultimato? Não. Eu tô saindo. E saí. Desci as escadas. Entrei no carro, um Civic 2017 que eu tinha comprado usado, financiado. Ainda pagava R$ 1.840 por mês.
Joguei a mala no banco de trás. Sentei, segurei o volante e respirei. Eu queria saber o que você faria no meu lugar. Teria saído ou tentado resolver? Me conta nos comentários. Liguei o carro. Dirigi. Sem destino. Passei pelo centro da cidade. Passei pela rodovia. Parei num posto, comprei um café, sentei numa mesa de plástico e fiquei ali só processando. Meu celular começou a tocar. Patrícia. Não atendi. Tocou de novo. De novo. De novo. Desliguei o celular. Fui para a casa de um amigo, o Júlio, que mora sozinho num apartamento pequeno no centro. Liguei para ele. Júlio, posso ficar aí uns dias? Ele nem perguntou o motivo. Claro, cara, vem. Passei o fim de semana na casa dele. Dormi no sofá. Ele me ofereceu o quarto, mas eu recusei. Sofá tá ótimo. A gente conversou pouco. Ele respeitou meu silêncio, me ofereceu cerveja. Eu aceitei. Bebi 2 latas. Não ajudou. No sábado de manhã liguei o celular. 47 mensagens da Patrícia. Li algumas. Fer, volta. A gente precisa conversar. Você tá exagerando. Ele é só um amigo. Eu não fiz nada de errado. Você tá sendo imaturo. Pelo menos responde. Não respondi. Liguei para minha irmã, a Renata, que mora em Campinas. Contei tudo. Ela explodiu. Fernando, você fez certo. Você não tem que aceitar isso. Nenhum homem tem. Mas ela disse que é só uns dias. Uns dias. E depois, uma semana, 2 meses. E você aceita porque ele não tem onde ficar? E o seu espaço? E o seu conforto? E o seu respeito? Isso não vale nada? Eu não sei, Renata. Talvez eu tenha exagerado. Você não exagerou. Você colocou limite. E limite é saudável. Se ela não entende isso, o problema é dela. Desliguei, fiquei pensando. Mas no domingo, a Patrícia apareceu na casa do Júlio. Não sei como ela descobriu que eu estava lá. Provavelmente ligou para todos os meus amigos até achar. Ela tocou a campainha. O Júlio atendeu. Ela pediu para falar comigo. Ele olhou para mim. Eu balancei a cabeça, aceitei. Desci. Ela estava na calçada, de braços cruzados, cara fechada. Tá, a gente precisa conversar. Sobre você ter abandonado a nossa casa por causa de nada. Nada? Você trouxe seu ex para dentro de casa sem me consultar e você chama isso de nada? Ele é meu amigo. Ele não é seu amigo, Patrícia. Ele é seu ex. Vocês ficaram juntos 4 anos. Você mesma disse que foi um relacionamento intenso. Que agora ele tá lá no meu sofá, no meu apartamento, que eu pago, e eu tenho que aceitar porque ele não tem onde ficar. Você tá com ciúme? Não. Eu não tô com ciúme. Eu tô com nojo. Ela arregalou os olhos. Nojo? Nojo da situação. Nojo do desrespeito. Nojo de você achar que eu sou otário o suficiente para aceitar isso. Eu nunca te chamei de otário, mas você me tratou como um, e isso é pior. Ela ficou em silêncio. Depois disse, ele já foi embora, eu parei. Foi? Foi. Ontem à noite. Eu pedi para ele sair. Ele foi para casa de um amigo. Satisfeito? E por que você fez isso? Porque eu percebi que você não ia voltar enquanto ele estivesse lá. Então você tirou ele para me trazer de volta? Sim, porque eu quero meu marido de volta. Olhei para ela. E algo dentro de mim não bateu. Se ela tivesse entendido por que aquilo era errado, se ela tivesse pedido desculpa, se ela tivesse reconhecido o desrespeito, talvez eu voltasse. Mas não foi isso. Ela tirou ele porque eu saí, não porque ela entendeu que estava errada. Ela tirou ele para me manipular de volta. Não. Não o quê? Eu não vou voltar. Como assim? Eu não vou voltar, Patrícia. Acabou. Acabou? Acabou por causa disso? Não é por causa disso. É por causa de tudo. Dessa falta de respeito. Dessa falta de consideração. Dessa certeza que você tem de que eu vou aceitar qualquer coisa porque eu te amo. Você não me ama mais? Eu não sei. Mas eu sei que eu não me amo se eu voltar. Ela começou a chorar. Fer, por favor, eu errei, eu reconheço. Mas a gente pode resolver isso. Não, não pode. Porque mesmo que você tire ele, mesmo que peça desculpa, eu sei que você não entendeu.
E eu não vou passar o resto da vida testando seus limites, vendo até onde você me respeita. Você está terminando comigo por causa de um mal-entendido? Não é um mal-entendido, é uma escolha. Você escolheu ele, eu escolho eu. E virei as costas. Ela gritou. Fernando, volta aqui, a gente precisa conversar, não voltei. Subi para o apartamento do Júlio. Fechei a porta. E desliguei o celular de novo. Na segunda-feira, fui trabalhar. Não consegui me concentrar. Na hora do almoço, liguei para um advogado. Marquei consulta para quarta-feira. Queria entender meus direitos, entender como funcionava divórcio, divisão de bens. Também fui numa imobiliária. Aluguei um apartamento pequeno, um quarto, 45 metros quadrados, no bairro Bosque dos Eucaliptos. Aluguel, $1.600. Simples, mas limpo, mobiliado. Assinei contrato. Mudei na quinta-feira. A Patrícia continuou me ligando. Mensagens, áudios, chorando, pedindo desculpa, dizendo que tinha sido um erro, que ela não sabia o que tinha passado pela cabeça dela, que ela me amava, que a gente podia recomeçar. Eu não respondi. Bloqueei o número dela. Bloqueei nas redes sociais. Mandei mensagem para o advogado pedindo para acelerar o processo de divórcio. Juntei os comprovantes de pagamento do aluguel. Tudo estava no meu nome. Ela não tinha como provar que contribuía financeiramente. O apartamento era alugado, então não entrava a divisão de bens. Os móveis tinham sido comprados por mim. Carro estava no meu nome. A gente não tinha filho. Não tinha conta conjunta. Não tinha investimento junto. O divórcio foi rápido. 2 meses. Ela nem contestou. Tentou pedir pensão, mas o advogado dela desistiu quando viu que ela tinha renda própria e que não havia dependência financeira comprovada. Saiu sem nada, sem pensão, sem móveis, sem carro, sem nada. E aí começaram a chegar as informações. Porque São José dos Campos é cidade pequena. Todo mundo conhece todo mundo. E as fofocas viajam rápido. A primeira informação veio do Júlio, 3 semanas depois do divórcio. Ele tinha esbarrado com uma amiga da Patrícia no mercado. A amiga, a Camila, sem saber que ele era meu amigo, soltou tudo. Sabe da Patrícia? Que tristeza, né? O Marcelo usou ela. Usou como? O Júlio perguntou, fingindo inocência. Ela achou que ele estava afim dela, que eles iam morar juntos, recomeçar. Mas ele só queria um lugar para ficar de graça enquanto procurava emprego. Assim que conseguiu, vazou. Nem tchau direito deu. Bloqueou ela no WhatsApp, o Júlio me contou no mesmo dia. E eu senti pena. Não. Alívio. Alívio de ter saído na hora certa. A segunda informação veio 2 meses depois, de um colega de trabalho. Ele tinha uma prima que morava no mesmo prédio que a Patrícia tinha alugado depois que eu saí. Um apartamento minúsculo, kitnet de 28 metros quadrados. Aluguel 950, num bairro bem mais afastado, quase na divisa com Jacareí. Cara, sua ex tá mal, ele disse sem rodeios. Minha prima falou que ela vive chorando, que não tá conseguindo trabalho, que tá devendo aluguel. Como assim não tá conseguindo trabalho? Ela perdeu clientes. Parece que depois do divórcio, ela ficou muito tempo parada, não entregou o job, e os clientes foram embora. Agora ela tá aceitando qualquer trampo por 200, 300 reais. Mal dá para pagar as contas. Fiquei em silêncio. Parte de mim queria sentir culpa, mas não sentia. Ela tinha feito escolhas. E escolhas têm consequências. A terceira informação, a mais pesada, veio 6 meses depois do divórcio. Da minha irmã, Renata. Ela tinha encontrado a Patrícia por acaso numa lanchonete em Campinas. A Patrícia estava lá para uma entrevista de emprego. Elas sentaram para conversar. E a Patrícia desabou. Renata, eu estraguei tudo, ela disse chorando. Eu tinha um homem bom, um homem que me respeitava, que pagava tudo, que cuidava de mim. E eu joguei fora por causa de quê? Por causa do Marcelo? Um cara que me usou? Que nem gostava de mim. Eu fui idiota. Eu fui uma idiota completa. A Renata me contou tudo por telefone naquela noite. Fer, ela tá destruída. Ela engordou, o cabelo tá sem corte, a roupa tá velha. Ela tá morando sozinha naquela kitnet, sem móvel decente, dormindo num colchão no chão.
Ela me pediu para falar com você, para perguntar se você daria uma chance para ela. E o que você respondeu? Que eu ia falar com você, mas que eu achava muito difícil. Pode responder para ela que não. Você tem certeza? Absoluta. Porque a verdade é que eu não sentia nada, nem raiva, nem pena, nem saudade. Ela tinha se tornado uma estranha, uma pessoa que eu conheci um dia, que dividiu um tempo da minha vida comigo, mas que agora era só passado. E o Marcelo? A última informação que tive sobre ele veio de um conhecido em comum. Ele tinha arrumado emprego numa empresa de logística, salário baixo, 3 reis, 200 por mês. Conheceu uma garota de 23 anos, começou a namorar. Postava foto no Instagram, todo feliz, todo vida nova. Não parecia nem lembrar que tinha destruído o casamento de alguém. Mas a vida tem dessas. Tem gente que passa batido, e tem gente que carrega o peso. A Patrícia tentou me ligar mais uma vez, uns 8 meses depois do divórcio. Número novo. Eu atendi, só para fechar de vez. Fer, a voz dela saiu fraca, cansada. Eu só queria dizer que eu sinto muito, muito mesmo. Eu fui egoísta, eu fui burra. Eu joguei fora o melhor homem que eu já tive. E agora eu tô aqui, sozinha, sem nada, e eu percebo que você era tudo o que eu precisava. E eu não soube valorizar, eu respirei fundo. Patrícia, eu te desejo sorte, de verdade. Espero que você consiga se reerguer. Espero que você aprenda com isso. Mas eu não sou o plano B de ninguém. Eu não sou o cara que você volta correndo quando percebe que errou. Eu sou o cara que você devia ter valorizado quando teve a chance. E agora é tarde. Eu sei, ela disse, a voz embargada. Eu sei que é tarde. Mas eu precisava te falar. Precisava que você soubesse que eu me arrependo, todo dia, de tudo. Eu entendo, mas isso não muda nada. Você fez sua escolha, eu fiz a minha, e a gente segue. Você é feliz agora? Sim, eu sou. Tem alguém? Isso não importa mais. Você tem razão, desculpa. Eu só queria que você soubesse. Agora eu sei. Cuida-te, Patrícia. Você também, Fer. E desliguei. Hoje, 1 ano e meio depois daquela sexta-feira, eu moro sozinho no meu apartamento pequeno. Pago R$ 1.600 de aluguel. Economizo R$ 4.000 por mês que eu gastava com ela. Viajo mais. Comprei uma moto, uma CB500, usada, R$ 28.000 à vista. Faço trilha nos fins de semana. Conheci gente nova. Saio quando quero, fico em casa quando quero. Durmo em paz. Conheci uma mulher há 3 meses. Júlia, 36 anos, arquiteta, divorciada, sem filhos. A gente se conheceu num grupo de trilha. Começamos a conversar. Descobri que ela também tinha passado por algo parecido. Ex-marido que não a respeitava, que tomava decisões sem consultar, que achava que ela tinha que aceitar porque era casada. A gente se entendeu. Não sei se vai dar em algo sério, mas sei que pela primeira vez em anos eu tô com alguém que me respeita, que pergunta minha opinião, que não toma decisão sozinha, que entende que relacionamento é parceria, não é reino onde um manda e o outro obedece. Às vezes eu ainda penso naquela sexta-feira, no Marcelo sentado no meu sofá, no sorriso dele, na Patrícia dizendo, é só uns dias. E eu penso, e se eu tivesse ficado? E se eu tivesse aceitado? Eu teria visto a traição acontecer. Teria sido cúmplice da minha própria humilhação. Teria dormido no meu quarto enquanto eles riam de mim na minha sala. Teria acordado no sábado, feito café para ela, e ela teria agradecido com o cheiro dele ainda no corpo. E eu teria me destruído. Não foi sorte que me salvou. Foi a decisão de sair, de não negociar meu respeito, de não aceitar migalhas de consideração, de entender que, às vezes, o silêncio diz mais que qualquer briga, e que sair em silêncio, sem explicação, sem drama, sem dar chance de manipulação, é a forma mais digna de dizer, eu valho mais que isso. A Patrícia hoje vive as consequências das escolhas dela, sozinha, sem apoio, sem o conforto que eu dava, sem o homem que acordava cedo no sábado para fazer café, sem o homem que pagava as contas, que sustentava a casa, que respeitava ela.
Ela trocou tudo isso por um cara que a usou como ponte e atravessou para o outro lado sem olhar para trás. E eu atravessei também. Para o outro lado. Para o lado da paz, do respeito próprio, da dignidade. E não tem volta. Se essa história te mostrou que você não deve aceitar desrespeito dentro da sua própria casa, se inscreve no canal agora. Aqui a gente fala a verdade que ninguém tem coragem de falar. A gente não aceita falta de consideração. A gente não aceita ser tratado como segunda opção. A gente reage. E a gente sai quando precisa sair. Porque respeito não se negocia. Nunca. Clica em inscrever-se, ativa o sininho e volta para o próximo relato. Bem-vindo à Alcateia.